Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Psicologia IA. Um espaço que é meu, é seu, é nosso, para a gente compartilhar coisas que eu tenho vivido, que minhas convidadas têm vivido, para que você experimente na sua vida e ver se essas sugestões te ajudam a viver um cadinho mais leve, um cadinho melhor, né? Como a gente fala lá em Minas, né? E hoje eu tenho a satisfação em receber a Adriana Miranda. E como eu faço muitas vezes com vários convidados, eu vou fazer igual eu faço para vários deles contigo aqui, Adri. Ao invés de eu te apresentar, eu passo a bola para você dizer o que você quiser a seu respeito. Seja muito bem-vinda e como a gente fala lá em Minas, né? Mexe com o quê? Filha de quem? Né? De onde você veio? Né? O que que você faz? E por aí vai. Fique à vontade. Seja muito bem-vinda, Adri. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo esse convite, né? Olá a todos, prazer. É uma alegria estar aqui junto com o Daniel, né? A gente se conheceu recentemente através do meu marido, Sim. que fez uma ponte ali, né, com eventos da Disney e falou super bem do trabalho do Daniel, que somou muito ali, né, nas trajetórias enquanto departamento de toys. E falando ali de cá e de lá, descobrimos que temos essa parte aí em comum de como palestras, né, e do desenvolvimento humano. Daniel também no treino de lideranças e eu aqui. Sou terapeuta ocupacional, tenho 18 anos de formação, sou aqui de São Paulo, né? Você perguntou com filha de quem, né? Eu sou filha de Amari do Francisco, aqui do Butantã, nasci, cresci aqui, né, em São Paulo. Então, sou essa pessoa encantada pela vida, com brilho nos olhos e estou num momento bem interessante da vida que é a transição de carreira. Então, eu estou aqui para a gente ter esse bate-papo leve, gostoso, né? Você botou um cafezinho aqui, né? Um bom de queijo. Olha, um café e um bolinho junto cairia super bem no meio dessa prosa, né? Não é? Ai, eu ia adorar. Com pão de Adoro um queijo. queijo ainda, Jesus Cristo, nó! Não é? Mas tudo bem, estamos hidratados com água aqui e um bom papo. É isso aí. E Adriana, você diz que inclusão não é favor, é estratégia. Mas antes de estrategista, quem é a Adriana que acredita que o trabalho deve ser um lugar de pertencimento e não de tortura? Conta pra gente um pouquinho disso, por favor. Uma boa, né, Dani? Que acho que quando a gente fala de tortura, a gente lembra lá do tripalium, né? Que é aquele instrumento que remete lá da época da escravidão, como se o trabalho fosse um instrumento de tortura. E foi até um post que eu coloquei recentemente, no dia 1º, né, de maio, e esse é o mês do trabalho também, e eu valorizo demais. E para mim o trabalho, ele tem esse lugar de pertencimento. Ele é a atividade que a gente dedica 8, 10, até 12, 16 horas para muita gente, né? E eu sempre me questionei por que que uma atividade humana, do adulto, pode adoecer tanto, né? Como que essa relação do trabalho ela pode ser fonte de prazer e fonte de adoecimento? E não é justo um pai de família, uma mãe, né, deixar a sua família, deixar seus entes queridos para ir para uma atividade, né, e voltar adoecido. Então, essa minha paixão pelo trabalho, ela nasce dessa inquietação. E que, inclusive, eu já vivi na pele o que é esse trabalho em forma de não pertencimento. E isso pode levar a adoecimento, né? Então, hoje a gente quer ressignificar isso. Não precisa ser triste, não precisa ser dolorido, né? É para ser algo que a gente se relaciona e nos transforma. É o que eu acredito. Que legal, que legal. Eu acho que nas nossas conversas eu não cheguei a comentar contigo, mas olha que interessante. Eu tenho um livro em coautoria com mais 13 pessoas que nós escrevemos esse livro durante a pandemia, Olha que se só. chama A Felicidade Mora e Trabalha Aqui, né? E quando você falou do tribalho, né? Esse livro tem prefácio feito pelo João Paulo Pacífico, do Grupo Gaia, e pós-fácio feito pelo Wellington Nogueira, que ele é o fundador do Doutores da Alegria aqui no Brasil. Olha E, só. e ele citou o tribalho na conversa que eu tive com ele, né? E está escrito aqui nesse livro. O que que é esse livro? Esse livro são guias práticas
sustentáveis, cientificamente validadas, para que a gente possa aprender a ser feliz tanto no home quanto no office, né? Então, olha só, no Então ele tem uma e estrutura que tem o tema, o porquê, qual é o benefício, o que que é, o como e onde se aplica, se é em casa ou no trabalho, e um tempo estimado para se fazer, né? Então tem diversas práticas aqui, fica a sugestão e dica aí ai, para quem está quero. nos ouvindo, né? Ah, Aí, ó. nossa, maravilhoso. Eu tinha visto no seu site, eu tinha me interessado muito. Eu não sei se ali você também aborda o olhar. Eu gosto muito do DeJuice, né? Da psicodinâmica do trabalho. Para mim assim, é o que faz sentido para mim quando a gente transforma. E eu imagino que o seu livro deve trazer isso. E para muita gente é tão tabu, né? É, Isso. é. E a cereja do bolo desse livro aqui é que todos os autores abriram mão do direito autoral e nós doamos todo o dinheiro, todo o lucro desse livro que a editora ganha vai para ONGs de crianças em situação de vulnerabilidade. Então, esse livro virou um propósito de apoiar as pessoas que precisam de uma ajuda, né? Por assim Nossa, dizer, né? olha, parabéns pela iniciativa, viu? Obrigado, obrigado, Essa eu obrigado. quero ler, vou ler seu livro, vou comprar ele aqui. Legal, legal. Obrigado pela gentileza. E continuando a nossa prosa aqui, no seu método e no seu livro, que aliás fui presenteado, ó, gente, ó, eu tenho o livro da Adri. Pois eu tenho o livro, é verdade. Deixa eu ver, tem aqui pertinho. Sempre tem, né? Cadê o pensamento Aê! invertido? Sim, Autografado. é especial, especial. É, E aí você fala do pensamento invertido. Antes da gente entrar no detalhe desse pensamento invertido, eu gosto de fazer uma brincadeira, como o nosso podcast chama Psicologia IA, né? IA. Que tem inteligência artificial no meio. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Se a IA fosse uma comida, qual que ela seria para você? E que sabor que ela teria para poder buscar humanizar o ambiente de trabalho, por assim dizer? Hum, Nossa, boa pergunta. Olha, se ela fosse uma comida, eu poderia pensar em várias coisas. Talvez uma pipoca. Mas eu Hum, acho que eu prefiro pensar num caldo. Eu acho que é caldo. aquele caldo. Porque o caldo, ele pode ser. Ah, é só um caldo. Mas ele pode ser o caldo. Ah, E acho que é IA, para mim, para algumas pessoas, é IA. Ah, sim. vai roubar meu trabalho. Mas, de acordo com o que a gente põe de tempero nessa IA, eu acho que aqui tem uma sacada fenomenal, eu acho que talvez converse muito com o seu trabalho, quando junta, né, a parte Aham, humana com a IA, que é o que eu alimento essa IA. Então, esse sim. caldo pode ficar muito bom. Dependendo do tempero que eu ponho. Ele pode ser picante. Eu falo, nossa, eu vou alimentar ao máximo minha IA e ela vai ficar tão quanto o meu pensamento. Ou pode ser tá lá, eu uso para fazer umas imagens, pra pôr uma coisa ou outra. Então, eu acho que um caldo seria bom. Adorei, adorei. Porque em geral o caldo não necessariamente ele é o protagonista, né? É, Às vezes o caldo é uma entrada, às vezes o caldo é um acompanhamento, às vezes o caldo é aquele que vai esquentar o corpo naquele frio que a gente está passando agora, inclusive, é né? verdade. E por Às aí vezes ele vai vai. tratar, Às né? vezes Vai ele ser um vai caldo tratar, que alguém né? te fez e que vai falar, caramba, isso me ajudou tanto. Nossa, um caldo de cabotiá com gengibre. Já deu água na Não é? boca aqui, ó. Boa, aquele caldo que você fala, nossa, até melhorou minha garganta que estava doendo, É né? isso. Às vezes a IA vai vir com uma coisa e você fala, poxa, me acolheu tão bem, eu precisava É, ouvir isso, a IA me trouxe isso. é sobre isso. Amei, amei. E falando um pouquinho de trajetória estudantil, profissional, etc., né? Você fez magistério, TO, secretariado, ergonomia, foi até servidora pública e hoje está aí como empresária. De onde É, que vem essa força para inverter o pensamento em ambientes muitas vezes tão conservadores que a gente vive e por que não dizer polarizados, inclusive? muito, viu, Daniel? Você sabe que essa ideia do pensamento invertido, cada pessoa que bate o olho fala uma coisa assim, e pensa uma coisa, e eu adoro isso. Porque ele não traz algo rápido e óbvio que a pessoa fala, entendi, você está falando de diversidade e inclusão, será que, né, será que ela tem algum transtorno mental? Será que ela
enfim, ela tem alguma condição em relação à diversidade, e aqui é exatamente o inverso, e acho que eu fui fazendo isso na minha carreira. Eu começo ali com o magistério, onde eu recebi uma bolsa e eu poderia ajudar meus pais em casa, então eu já vejo ali, nossa, vou trabalhar e estudar ao mesmo tempo, o melhor dos mundos, né? Vou inverter. Mas aí vai e caio numa época de estágio onde eu entro numa sala especial, dita especial na época, porque ainda podia ter, né, a classe especial, e eu questionava, por quê? Por que tem tanta gente aqui com idades diferentes, né, conhecimentos diferentes, habilidades diferentes, e estão tudo junto aqui? Por que todo mundo está na sala de aula com os outros? Ali eu já começava a fomentar essa ideia da inclusão. E aí, nisso, vou e começo a pensar na terapia ocupacional. Só que, claro, eu não tinha renda, não tinha dinheiro e não podia pagar pela faculdade, que na época era pública, era particular, ou a pública integral. E eu não podia só ficar, só, né? É muita coisa, integral, mas eu não podia deixar de trabalhar. Eu falei, agora, como que eu trabalho e pago uma faculdade meio período? E aí, como eu já tinha alguma experiência como não secretária, né? Posso dizer que secretária, mas eu ajudava o negócio do meu pai, que era uma vendinha, eletricista. Eu falei, eu vou tentar nessa área onde eu tenho possibilidade de arrumar um emprego para pagar minha facul. E entrei na FATEC. Quando eu entro na FATEC, na automação do secretariado, consigo minha bolsa na faculdade particular. Eu falei, agora? Já fiz amigos, já tenho carreira, e agora eu consegui meu sonho como TO. Então, consegui ir levando as duas e mantendo meu magistério, porque eu já tinha terminado, então eu já era, eu já tinha formação. Então, eu inverto o olhar quando eu começo a trabalhar como secretária e vejo que os ambientes estão adoecidos. Eu inverto o olhar quando eu percebo que eu também sofri com a saúde mental, com o assédio, com a invisibilidade. Eu também sofri com a sobrecarga, eu sofri com o adoecimento por levar dupla jornada e ainda fazer duas faculdades enquanto eu trabalhava para ajudar meus pais. E aí consigo, depois de formar, ir para um cargo público, onde entro no departamento de empregabilidade. E ali, em Barueri, por 9 anos, eu acompanhei os dois lados. O lado da pessoa com deficiência, que tinha muitas barreiras, e o lado da empresa, que não conseguia contratar. Então, eu fui fazendo uma consultoria ali, muito, com um olhar muito ampliado, e ali eu consegui olhar para a pessoa e não para a deficiência. Eu olhei para a dor da empresa e não só para a lei de cotas. Então, o processo do pensamento invertido ele vem nisso, entre eu olhar para a pessoa com potencial, com as habilidades, com a competência, e não com a deficiência, a cadeira de rodas, a falta de rampa, a falta da intérprete de Libras. Então, é um livro ali que você vai sentir, mas tem um relato ali, são experiências reais, né? E muito dessa minha trajetória de pensando o inverso. Vamos olhar para a pessoa e não para a barreira, né? Então, vem um pouco disso, sabe? Muito legal você trazer essa perspectiva, porque no cotidiano, no senso comum, a gente é muito treinado para olhar para o que falta, né? Quando uma pessoa faz um assessment, o primeiro olhar é onde eu estou com problema, onde eu estou deficiente, né? E raramente a gente é treinado ou instigado a olhar onde mora a minha potência, né? E muitas vezes, eu gosto às vezes de fazer uma analogia com o futebol, de a gente olhar a fraqueza, muitas vezes pode ser querer colocar a pessoa no lugar errado. E aí eu faço uma analogia com o Messi. O Messi, jogador de futebol, ele é um gênio no ataque, para marcar gol, né? Imagina se eu olho pro Messi e falo assim, ô Messi, sua deficiência aqui olhando todo no futebol, você é ruim no gol, cara. Então você tem que melhorar suas habilidades no gol, porque não dá, velho. Você joga muito mal no gol. Aí eu vou tirar um cara que é um gênio no ataque para jogar numa posição que não é a dele. E na maioria das vezes, a gente, no senso comum e na forma de funcionar a sociedade, a gente acaba fazendo isso sem perceber muitas vezes. Uhum. Então, esse olhar invertido que você está falando, para mim, é muito do tipo assim: quem sou eu e onde eu sou melhor aproveitado? E Uhum. não do tipo, poxa, eu tenho alguns limites, como todos temos, né? Pois é.
E a partir desses limites, não, o que que eu posso fazer para transpor esses limites? Cara, se tem limite que é inclusive intransponível, por que que eu quero tentar transpor? Deixa eu ir para onde esse limite não conta, caramba. Isso é, Né? não é? É Simples assim. isso. Né? E faz todo sentido, Dani. Por isso que hoje eu trabalho o método inverso nas empresas. E ele chama inverso exatamente porque são as siglas de interesse-se, não pressuponha-se. Escute a pessoa, né? Vá e faça junto, sustente, né? E mantenha, sustente, observe e vá fazendo as correções, porque se a gente parte do pressuposto, né, como exemplo do Messi, que a parte ruim ele não está boa, como que ele vai desenvolver a parte boa, né? Então, Exato. é como quando eu chego na empresa e a pessoa já fala, então, Adriana, que o nosso problema é que a gente não pode cadeirante. Aí eu fico, mas espera, de que vaga a gente está falando? De que atividade? De que pessoa? Ah, que não dá surdo. Eu falo, não, mas espera, gente, a gente não está contratando a cadeira, nem o aparelho auditivo, nem essa coisa. A gente tem pessoas com muitas habilidades, Sim, embora não tenham ali a função, né, pela condição da deficiência, e que são habilidosíssimas. sim, Eu já vi pessoa autista que tinha uma habilidade enorme em atendimento e que não queria nunca estar no TI. E a primeira coisa que eu chego, às vezes, falar, então, aqui eu tenho área de TI, dá para pessoas autistas. Eu falo, mas, gente, mas calma, que pessoa autista está falando? É como se deficiência tivesse a ver com cargo, ou pessoas é, tivesse a ver com função, e não, são pessoas, né? pois é, pois é, pois É, é. E aqui no Psicologia IA, a gente conecta temas que às vezes parece que não tem a ver, mas se a gente buscar, encontra. Por exemplo, né? Conectar TO com ergonomia, com psicologia positiva e assim por diante, né? E você mencionou que empresas pedem palestras sobre inclusão, por exemplo, né? Mas pedem para não falar de direitos ou ir em pelas beiradas, né? Como se fosse, fala disfarçado, né? Não vai direto ao é, ponto, né? Que isso aqui é um tema meio melindroso, né? Qual que é é, o custo invisível disso para o RH, para a governança da empresa, que trata a inclusão apenas como uma cota e não como uma cultura que vai, inclusive, ao encontro disso que a gente acabou de dizer, né? Porque tem lugar para todo mundo se a gente procurar direitinho, né? nossa, tem muito lugar. E até puxando a sardinha para a parte da IA, quando a gente junta nessa parte objetiva, e a IA tem me ajudado muito isso, porque hoje eu consigo fazer um formulário que mapeia o risco da empresa de ser autuada, por exemplo. Né? E a IA consegue mapear isso para mim, porque vai cruzar os dados objetivos, e aí que eu entro com a parte não objetiva, que é atitudinal. E para mim, Aham. a acessibilidade atitudinal é a que a gente mais vê como é a que prejudica as empresas, é que faz a empresa gastar ali de 3.000 a 300, 3.499 a 349 mil por vaga, né, por Uau. pessoa não contratada. Então, é uma multa alta o capacitismo, né, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Então, vai vir na liderança, quando eu tive essa reunião e a pessoa falou, vamos falar sobre pessoa com deficiência. Eu, que bom, vamos então. Ó, na lei de cotas, olha que ganho, que avanço. Então, não, mas a gente não vai falar de trabalho ainda, tá? A gente vai falar da pessoa com deficiência. Mas a pessoa com deficiência, ela não vai trabalhar, não é? Ah, não, eles são muito conservadores, vamos pelas beiradas. Nesse dia, eu não sei. E os estagiários falaram, Dri, você conseguiu fazer uma cara de planta, né? Como que você consegue? Eu falei, por dentro eu tava, ok. Então, porque são empresas que, sim, vão bater, às vezes, o Ministério ali com a fiscalização, e que às vezes vão se acostumar a pagar multas. Como se fosse mais uma multa. Ai, dá tanto trabalho, paga multa, no que a gente vê o que faz. Então, essa multa é alta, tem fiscalização chegando, e hoje eu vejo que a inteligência artificial, ela ajuda na prática também. Quantas dicas eu tinha ali quando eu trabalhei com pessoa cega, e às vezes eu também não sabia a parte do NVDA, que é um sistema de leitor de tela. Eu usava IA. Vamos perguntar aqui? E eu ensinava os meus colegas a usar a IA para descrever o que estava na frente deles, para fazer a contagem do dinheiro, para fazer uma série de coisas. E, e por que não fazer isso com a empresa na hora da contratação? A gente tem um recurso maravilhoso à mão. É a atitude, é o querer. Não, eu quero que dê certo. Eu vou contar com a IA para me ajudar. E vai dar. Excelente. Tem muita gente que não faz ideia, por exemplo, que o Gemini, o GPT, o Claude, quando a gente entra nela no celular, tem um lugarzinho que você habilita ela em tempo real, né? E aí você liga a câmera, você É. conversa com ela como um assistente.
para te Como se... ajudar a detectar objetos, a perceber se não tem um obstáculo na frente, né? Para te ajudar a resolver problemas em tempo real e por aí vai, né? E aí vai, a própria vídeo, né? Videochamada. Sim, O vídeo consegue identificar e nomear para a pessoa que está na frente dela. Então, eu não preciso mais que a pessoa cega venha ali, vê para mim na minha carteira quanto de dinheiro eu tenho, vê sim, para mim essa nota é de 20 ou de 10. Isso é um risco, né? E sim, hoje você tira foto ali, perde, né? Me descreve o que está aqui nessa imagem. Então, tem tantos avanços. sim, Então, não incluir é algo que vai sair caro. sim. Boa, boa. E retomando até o que você falou no começo da nossa conversa, que o trabalho já foi sinônimo de tortura, de tripalium, né? Na sua visão como ergonomista, como a tecnologia e a IA podem ajudar a resgatar a saúde mental e o bem-estar em vez de acelerar o esgotamento? Além dessas sugestões que você acabou de dizer, dela em tempo real, te ajudar a saber se é uma nota de 10 ou de 20, por exemplo, né? Uhum. Os aplicativos, né? É, eu acredito que nesses casos eu já tive. Eu acho que a gente vai muito na realização com o trabalho, por isso que o Tripalium, hoje a gente, para muitas pessoas pode ser instrumento de tortura, para outras pode ser fonte de realização, né? Mas quando eu penso na forma que o trabalho hoje ele existe, se a gente pensar na inteligência artificial como algo que acelera e me deixa ansioso, eu vou dizer por coisa própria aqui, né? Meu marido que está me ajudando aqui, vocês conhecem o Maurício, ele diz que ele vai se sentindo ansioso quando ele vai vendo a parte de que é muito rápido. Se ele se apegar nisso e falar, meu Deus, estou sempre desatualizado, isso vai gerar uma ansiedade. Mas se eu olhar para aquilo como algo que me ajuda o tempo todo aqui com as minhas criações, né? Eu trabalho hoje praticamente sozinha, eu tenho uma equipe de marketing e tenho aqui meu marido, mas quanta coisa hoje eu já delego para a IA e ela me ajuda muito na minha saúde mental. Porque eu vejo que ela respondeu para mim. Ouso dizer que já teve dia que eu não estava muito bem e eu contei com algum conselho também, né? Claro, eu tenho ali minha terapeuta maravilhosa, gente, pessoal da psicologia, vocês, ó. Mas sim, ele também já me ajudou. Porque eu coloquei, por exemplo, na minha IA, a minha avaliação, né, neuropsicológica, onde fala das minhas altas habilidades. Então, assim, e fala do meu histórico de pré, quase um burnout. Então, até o que ele vai me entregar, ele coloca, Adriana, mas presta atenção nisso. Do seu perfil ansioso, isso pode ser um risco. Então, hoje eu não consigo imaginar como era o mundo sem IA. Eu ia me estressar muito mais. É a Mui- relação que a gente queria. É a relação que a gente cria. É por isso que tem me encantado cada vez mais a linha teórica da psicologia, da logoterapia e existencialismo do Viktor Frankl, que ele fala que o que muda é a maneira que a gente lida com o que acontece, né? Relaciona. A, a gente não controla o que acontece, mas a gente controla o que fazemos com o que acontece, né? Não é? Eu Isso gosto. pode mudar tudo, pode mudar tudo. E indo até nessa linha, um ponto que você traz é que a inclusão não afeta só a pessoa PCD, né? Ela afeta toda a rede de cuidado ao redor dela. Como que você enxerga que as lideranças podem começar a ver essa sobrecarga invisível como uma pauta de sustentabilidade humana no mundo corporativo? Eu acho que quando a gente vê que não é só para pessoa com deficiência e acessibilidade, a gente equaliza isso. Ontem eu estava numa reunião em que a pessoa que queria fechar o workshop comigo falou, Adriana, aqui a gente vê que na empresa, quando a gente tem palestra de inclusão, tudo, as pessoas ali, né, da hierarquia ali, mais baixo, todo mundo participa, entra, mas a liderança mesmo, aquelas que estão ali na raiz da empresa, porque elas vão recebendo as pessoas, elas não entram. E na hora de fazer a inclusão na prática, são as primeiras pessoas e as pessoas têm mais dificuldade. Então, por exemplo, às vezes é um liderado que fala, poxa, eu tenho aqui deficiência auditiva, ele sabe que eu não consigo ouvir, tu vai ter a transcrição no WhatsApp, sabe que eu não consigo ouvir áudio, mas mesmo assim me manda áudio. Né? E aí, quem que vai falar lá para o chefe grandão, né? Se ele não participa das ações, muitas vezes, ali afirmativas, não está nesses momentos, e é ele que precisa mudar. E é ele que vai transformar a cultura também lá para frente. Não que os outros não vão, são todos muito bem-vindos. Mas muitas vezes é o estagiário que vai sair, às vezes é o trainee que está mais externo,
às vezes é aquela pessoa que não está diretamente o dia todo com aquele liderado. E o líder precisava estar envolvido. Então, hoje, eu sinto que esse é o maior desafio também. Enquanto a gente não multiplicar isso e levar como, ó, a sociedade é para todos, eu vou ficar tratando no individual e não é a pessoa que tem a deficiência, né? É o ambiente que está com barreiras, impedindo essa pessoa de brilhar, um excelente talento, né? Então, Ó, imagina o Daniel com todo o seu talento, com toda a sua potência, né? E tiver alguma condição ali que você precisasse de uma adaptação, uma acessibilidade. Se você uhum. não tem, você vai brilhar menos, você vai performar menos, né? Então, aqui entra esse diálogo coletivo e não individual. Eu tenho pensado e buscado fazer e pensar nas coisas que eu vou realizar sempre com uma visão muito mais coletivista do que individualista, né? Porque no coletivo a gente é muito maior do que sozinho, né? Uhum. Muito maior. E diminui o risco dessa pessoa com deficiência, por exemplo, esse caso de ontem, de falar, eu estou indo lá falar para o meu gestor o tempo todo que eu preciso de algo diferente, que eu preciso de um NVDA, que é um sistema de leitor de tela, ou eu preciso que ele me mande áudio, parece que eu estou sendo mimizento, né? Parece que eu estou causando, eu não quero isso, eu quero mostrar que eu sou bom, que eu não preciso de nada. E essa pessoa sofre quietinha, né? É, Então, tem que tomar cuidado. bastante. A gente só consegue enxergar que não é mimimi quando a gente coloca na perspectiva da pessoa que é julgada como mimizenta, por assim dizer, Hum, né? A gente Mimizento. precisa olhar na perspectiva daquela pessoa, porque senão isso se torna bem difícil, bem difícil. Não é? E a gente vai envelhecer, a gente já vai tendo, né? É, eu brinco, o nosso 40 mais, quem nunca pegou lá a tela e aumentou, né? Quem nunca colocou uma legenda no filme que é dublado, porque fala, gente, está confundindo já. Né? Quem nunca entrou num site, viu que ele era confuso e falou, não vou entrar nesse site, não estou entendendo. Está muito para mim. Então, não é só para pessoa com deficiência. Né? Boa, boa. Bom, eu não lembro se eu te comentei, mas eu sou palhaço voluntário no hospital. Eu vi que você faz palhaçaria. E na linha da palhaçaria, e da clínica, e do TO, e dentre outras coisas, né? A gente sabe que a escuta é tudo, né? Qual foi a história real que você já ouviu em seus atendimentos que mais transformou a sua própria história de enxergar as pessoas de um jeito diferente? De jeito diferente. Olha só. Tem uma que eu gosto muito. Na verdade, tem duas. Eu poderia contar o livro inteiro, porque eu sou apaixonada pelas histórias das pessoas, né? E você falou a palavra tudo, que é a escuta. A gente precisa escutar. Mas eu sinto como terapeuta ocupacional, e senti por muito tempo que eu precisava inverter o olhar, porque uma vez eu atendi um moço que ele teve uma amputação de braço. E ele trabalhou a vida toda carregando caixa, logística, a vida toda. E era isso que ele sabia fazer e ele gostava. Ele gostava do chão de fábrica, ele gostava da logística, ele gostava do sistema ali de entrega. E quando ele chega no meu atendimento, eu falo, não, mas espera, cara. Você pensa na biomecânica, né? Se ele vai carregar caixa com um braço só, qual é a tendência? Do outro sobrecarregar, do outro adoecer, o outro vai precisar de muito mais adaptação. E na minha época eu ainda não tinha um olhar tão invertido, né? Eu já fui com a proteção para pessoa com deficiência. Mas, pelo amor de Deus, não, vamos pensar em outra coisa, vamos fazer um curso, vamos fazer algo que você possa fazer, outra atividade, olha eu. E aí ele falou, mas não, fica tranquila, a força desse braço passou para esse, Adriana. E ele brincava, sabe, tipo, papai, até que eu falava, meu Deus, mas aí será que eu estou sendo irresponsável? Como terapeuta ocupacional, membro superior, vamos fazer uma adaptação para esse homem, vamos pensar. Só que eu não pensei em adaptar a atividade. O meu erro foi pensar em adaptar ele e colocar ele para fazer um curso. Ele não queria. E a partir dali eu falei, pera, ele sumiu. Depois ele conseguiu emprego por conta, claro. E aí um dia, quando eu fui fazer a visita numa empresa, ele estava lá, filmando na parte de fora. E era uma empresa de logística que eu estava indo para fazer parceria. Quando eu cheguei lá, eu perguntei, e aí, como que tá né, a pessoa? Eu acho que no livro eu mudei o nome dele para Rômulo, se não me engano. E aí falou, nossa, Helena, é um dos melhores aqui. É um dos que trabalha muito bem. Eu falei, é o dia inteiro pegando, falou assim, a gente adaptou para ele. Nesse dia eu falei, meu Deus, é isso. Eu não tenho que ser mais uma barreira pro cara. Eu fui barreira pensando em protegê-lo, pensando em adoecer o braço. Então, a partir dali eu falei, não,
Se ele quiser carregar caixa, ele vai carregar com proteção e ele não vai só carregar caixa. Às vezes ele vai fazer uma atividade naquele meio, só que na hora do peso, ele vai fazer outra, a gente vai fragmentar essa atividade. Então, hoje, no meu método, eu ensino a ver isso. Como que a gente faz análise da atividade, substitui a parte, adapta, para o Rômulo poder escolher fazer o que ele quiser. Porque ele vai ter segurança, ele vai ter um ambiente saudável. Então, essa história mudou minha vida. Porque eu parei de ser a super mulher que protege. Não, a gente Nossa, vai. muito legal essa perspectiva que você trouxe, porque às vezes, na boa intenção, com o repertório que a gente tem, a gente esquece de perguntar o qual é o desejo do outro. E às vezes o desejo do outro não tem nada a ver com o que eu estou pensando. E buscar uma solução para algo que não dá match com o que a pessoa quer, eu posso até gerar mais sofrimento, mais frustração, mais questões que não estavam nem ali no cenário, né? Pois é. É, E hoje a gente tem a tecnologia, né, Dani, que tem produção que eu vou, que já é o robô, mas ele está no ambiente ali, ele tem o know-how, ele vai poder trabalhar naquele ambiente com aquele expertise, mas não exato. naquele movimento. Sim, sim. Desculpa, você ia falar algo, te cortei. Imagina, não, não, essa é a ideia, é um bate-bola aqui, é uma troca, né? E por aí a gente vai. E no seu livro, inclusive, né, você comenta que está vivendo a transição para empreendedora, né? É, e você se 100 dias diz, hoje. oi? 100 dias hoje. Você está hoje celebrando isso comigo. Olha só, 100 dias olha hoje. só, que legal, que legal. Um post hoje, gente. Dá uma olhada lá no meu Insta. Fantástico. E você se diz uma versão beta de si mesma, né? Como um aprendizado ativo tem te ajudado a lidar com isso? Como que o aprendizado tem te ajudado a lidar com essa insegurança, de não estar pronta, que você compartilha no seu livro? Como que é isso para você? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, Daniel, eu hoje até coloquei isso num story, tem num post que não caberia, acho que não caberia num podcast. É tanta coisa, e eu até comentei que a transição, ela vem quando a gente decide mudar. Então, hoje fez 100 dias que eu assinei a minha exoneração na prefeitura, mas o processo de mudança, ele surgiu em abril do ano passado, e muito solitário. Não tão solitário, porque eu preciso conversar aqui com meu marido, porque a gente tem contas a pagar, mas no sentido de, eu vou bancar isso e vai ser minha empresa. Né? Então, quando eu percebo que tem algo errado, eu estou adoecendo pelo trabalho, porque ele estava virando um tripalho, não era mais o trabalho que eu amava por 8 anos, eu vi que ali, pera, a gente tem que transformar algo. Então, quando em abril eu decido e é possível eu sair, eu só consegui falar para minha equipe em setembro. Então, eu demorei meses. E quando eu chegava na reunião, eu não conseguia falar. Eu tremia por dentro, meu coração acelerava. Eu ficava, como que eu vou falar para minha equipe? E ainda juntou com eu falando num dia em que minha chefe estava aposentando. Então, eu falei, é minha deixa. E vamos junto, e vou sair de algo palpitando em mim, que era para saída. Então, eu aviso meu time, né, minha equipe, gente, só fico mais 3 meses. E como assim a Adriana vai sair? A Adriana é o programa Incluir aqui todo, né? Enfim, caramba, então foi aquele choque, porque para muita gente eu iria, né, até ser sucessora da minha gestora na época que se aposentava, mas falei, não, tem algo aqui que está me mandando para fora. Algo me chama para algo maior. Só que a gente não tem ideia do que é esse maior e a gente romantiza muito o empreendedorismo. Né? E eu já era consultora, só que eu dividia meus 2 cargos. Então eu pensei, agora que eu vou focar só em um, vai ser muito mais fácil. Mas não é! É muito mais difícil, porque eu brinco que é como. Né, são em Troia, não é? Que eles chegavam no novo terreno e eles queimavam o barco. Eu acho que eu fiz isso. Ou são os vikings? Os Acho vikings. que são os Vikings. Vikings, né? Que Uhum. queima o barco. E eu Uhum. fiz isso. Falava, Para não Andrei, ter você não quer pedir volta, né? desconto? Não ter volta. Eu falei, não, não quero pedir licença. Primeiro porque eu não quero ter questões de, ai, não posso abrir empresa, não posso abrir. Agora eu vou sair, porque eu posso abrir. Mas é porque eu falei, não quero ter o colchão. Eu vou pular. Só que aí vem a dor, vem o medo, né? Vem a frustração às vezes, mas vem uma coisa de, cara, é você, então vai, filho, é todo seu, para de ter medo. Se der certo é seu, se der errado também é seu. Então, só vai. Não sei se você sente isso, Daniel. Você também acaba sendo o. Como que é? Eu, empresário. Desde 2017, Adri.
2017. Desde Olha, foi quando eu entrei na 2017. prefeitura. 9 anos que tem de É, empresário. eu tenho amigos que falam que eu sou doido. Você é doido? Até hoje eles falam isso. Isso não vai Hoje, passar, Daniel. Fala que vai passar isso. Vai passar. olha, eu acho que o frio na barriga, Adri, pelo fato da gente ser responsável por nós mesmos e se a gente não vender, não tem dinheiro entrando, vamos falar assim, né? Sempre dá um frio na barriga. Sempre. Porque quando a gente é CLT ou concursado, né? A gente tem ali um respaldo e um suporte de um conjunto de pessoas que faz as diversas áreas da empresa rodar. E quando a gente é eu presa, a gente tem que desde passar pano no chão até assinar o contrato, até entregar, até vender, até fazer marketing, etc, 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 etc. E são diversas competências que, quando nós fazemos parte de algo muito maior, a gente não precisa tê-las, porque as outras pessoas que têm aquela competência fazem por nós. E quando nós somos eu presa, o desafio cresce exponencialmente, eu diria, né? Só que ao mesmo tempo é extremamente gratificante, principalmente para quem gosta de aprender, porque você passa a ver vida com suas complexidades, seus prêmios e seus ônus e por aí vai, né? Verdade. Então, assim, eu acho que não passa não, tá? Eu Não acho, passa. eu acho que Então é não. bom me Na acostumar, hora tomar que os remédios. vira a chavinha para empresário, empreendedor, eu acho que uma vez empresário, empreendedor, o bichinho picou, já era. Já era. Você não pensa mais em voltar, né? Não, Olha, não eu cabe. até tentei, Tentou parcialmente, voltar? tentei. Mas eu ouvia coisas do tipo assim, agora você é mais acadêmico, né? Porque eu sou professor também, né? Ah, Ah, porque agora você não tem mais a experiência mais fresquinha do que tá rolando. Eu pensei comigo mesmo, tem uma força maior que para mim é o Deus ali atuando, né? Dizendo, persevera, segue no seu caminho, né? Você queimou o barco, vamos brincar assim, né? queimou o barco, é. Já foi. Já Agora foi. constrói uma ilha. Aí é Exatamente. sua. Exatamente, né? É, É, E voltando para o tema de inclusão aqui. Se a inclusão fosse um super-herói, qual seria o seu ponto fraco, a sua criptonita no Brasil? Fechar o escopo aqui no Brasil. Em 26, principalmente. principalmente em 26, a gente está num ano bem delicado, hein? Falando em inclusão, pensando na força anti-diversidade e inclusão que a gente vê, que é global, né? Isso reflete no nosso país, isso é um desafio, né? E se você pensar no super-herói, bom, pensando em Kryptonita, eu pensaria no Superman, mas eu acho que a Mulher Maravilha. Porque a Mulher Maravilha, ela tem uma coisa que tem a ver com. Eu gosto daquele laço dela, dourado da verdade. E eu acho que a lei de cotas vem como esse laço. Aí ele pega. Aí ele vai pegar ali as empresas, né? As que passaram ali, né? As que têm acima de 100 pessoas. Mas quem vive na prática a inclusão, vai aparecer a verdade. Porque tem empresa que não tem verdade, não. Cumpre ali a lei de cotas e a pessoa está em casa. Né? Se tem trabalho, subutilizada. Então, eu acho que hoje, o desafio que a gente tem é a fiscalização, que seria o olhar da verdade ali, né? A gente precisa de mais desses do dourado ali, pegando as pessoas. Essa é a criptonita do Brasil. Tem muito ainda a ser fiscalizado, senão não vai. É que nem o cinto de segurança. A gente usava o cinto de segurança antes de precisar? Eu usava, meu pai não usava. Você usava cadeirinha? Não tinha nem cadeirinha na nossa época. Você sabe que tem uma coisa curiosa, brincando aqui entre nós, né? Eu acho que eu sou meio doido ou meio fora do meu tempo em alguns momentos. Quando eu aprendi a dirigir, com 18 anos, eu usava cinto. E a minha mãe falava assim Você pra mim. usava. Eu usava. A minha mãe Olha falava aí. assim: pra que isso, moleque? Colocando cinto. Eu, mãe, se tem cinto, deve ser pra nos proteger.
Não E eu é? colocava o Olha cinto de só. segurança numa época que não tinha lei, não tinha nada, e eu usava o cinto de segurança. Olha que bacana. Você já era uma pessoa à frente do tempo. Ai, Não precisava de doido, né? fiscalização. Pois Daniel já é. fazia, já sentia. Pois é, um negócio doido. Você falando isso, me lembrei dessa historinha que a minha Então, mãe falava. e a gente queria que as empresas fossem mais Daniel. E falasse, eu vou incluir porque eu vou incluir. Não é porque a fiscalização vai vir, né? Que é o laço da verdade ali. Então, que a gente não precisa, que a gente sinta que a gente está vulnerável, né? Pois Sem o é, cinto, sem a cadeirinha. Que a gente sinta que tem pois que é. contra. Eu tive um chefe que falava assim: as regras existem para nos proteger. E a gente se esquece disso, né? Não é por burocracia, é por proteção. E normalmente por proteção do coletivo, ao invés de proteção só do indivíduo. Não é? Isso é importante. Ah, e você tinha perguntado uma coisa super importante, que é para liderança. É, quando a gente inclui, a gente é mais inovador. Quando a gente tem diversidade, a gente aprende com diferentes culturas, isso a empresa cresce, né? A gente tem ali a pesquisa da McKinsey que fala sobre isso. Quanto que empresas que têm ali a gestão e tem a representatividade da diversidade, a gente tem. E eu não tenho dúvida, por eu ter trabalhado com pessoas ali, né, com deficiência, como minha mente ficou mais criativa. Porque eu não tinha resposta, eu não tinha livro muitas vezes. Eu nem tinha IA há muito tempo quando eu entrei. Em 2017, quando você fundou essa empresa, eu imagino, você deve ter se desdobrado muito mais, né, ali, fazendo na unha o que hoje eu faço aqui com 5 IAs abertas aqui. Vai trabalhando para mim, né? E você precisou fazer na unha. Então, eu te admiro. E admiro todo empreendedor antes dessa época da IA. Não é? Obrigado. É desafiador mesmo. E, É agentes. minha querida, pensando aqui em sugestões para quem quer aí desenvolver uma liderança verdadeiramente humanizada, você tem algum livro, além do seu, artigo ou filme que você recomendaria para as pessoas aperfeiçoarem o conhecimento nesse sentido? Sim, ó, além do meu, né, claro, terapeuta do pensamento invertido, eu gosto muito também do Vidas Além das Cotas, né, que é do Rafael, e o Rafael Giger, ele é auditor fiscal do trabalho, é pessoa cega. Ele é diferente, né, de mim, que é a pessoa com deficiência vivenciando na prática, ele também relata ali as histórias dele, então é um que eu recomendo muito. E eu sigo e fiz mentoria com a doutora Laila Vilela, que ela é a auditora fiscal do trabalho, médica do trabalho, né, trabalha ali na parte federal, construindo os nossos protocolos aqui que a gente precisa tanto, e reforça muito a lei das cotas, e ela também é pessoa autista. Então, são duas pessoas, e ela está no YouTube, ela tem a mentoria dela, eu sou mentorada, e que eu recomendo né, essas duas possibilidades de estudo. Ah, e meu livro também, porque ele tem uma trama leve e Lógico, divertida mas ali, não. lógico que sim. Depois, inclusive, você me passa por WhatsApp o linkzinho de onde as pessoas conseguem comprar, tá? Ah, tá ótimo. Tem na Amazon lá, uma terapia de pensamento divertido, mas te mando sim, gente. Show de Manda. bola, show de bola. E pro líder que tá ouvindo a gente agora aqui, e percebe que sua equipe tá exausta, tá? Quem sabe numa beira de burnout, qual que é o primeiro passo prático para começar a dividir a carga mental e o cuidado no ambiente de trabalho que você sugeriria para esse líder? Eu gosto muito do método inverso porque ele traz exatamente esses pontos, né? E o primeiro, acho que para ele começar, é interesse-se. Eles estão em id inverso, né? Ele vem quando a gente se aproxima. Às vezes a gente acha que a equipe que está ali adoecida e a gente vai buscar um bode expiatório, a gente vai procurar algo superficial. Deixa eu entender o que pode estar acontecendo. Ah, entendi, é isso. Questione-se, né? Então, para inverter o pensamento, você vai precisar ir até a pessoa, você vai precisar perguntar. Às vezes, é fazer uma conversa, nem que seja anônima, fazer um clima, né? Eu gosto muito das algumas dinâmicas que eu faço com lideranças, que é da caixinha, em que a gente põe ali no centro e a gente coloca perguntas ou sentimentos ou emoções que vêm e não põe ali o nome, pode ser anônima. Claro que tem gente que vai ter a questão da letra, vai. A gente pode fazer isso até informatizado. A IA nos ajuda, né, Super Daniel, com isso. A gente tem muitos aplicativos. Mas se a gente não se interessar pelas pessoas, não perguntar direto para ela, a gente já perdeu metade do processo. Porque o que eu vejo hoje com a liderança, às vezes ai, vem uma pessoa, ai, essa pessoa que chegou, qual que é a condição dela? Qual é a deficiência? É algo físico? É algo psíquico? Sabe? Fica uma coisa assim,
Gente, fala com a pessoa, converse com a pessoa, interesse-se, vincule-se, faça parte do time, leve como um coletivo e não como individual. Então, isso, para toda liderança, acho que não falha. Mas vai demandar, vai ter que ter escuta. De novo, a história do perguntar e se interessar em ouvir, né, o que a pessoa tem a trazer, né? Não pressupor. Uhum, boa, boa, A gente boa. pressupõe que a pessoa precisa daquilo, como eu pressupus lá no passado, a pessoa que tinha amputação de um braço, de que ele não ia mais trabalhar com carregamento de peso. Não Sim, vamos pressupor, não. sim, Vamos sim. falar com a pessoa, né? Boa, boa. E para quem não é da área que você atua, né, inclusive, para expandir um pouco a perspectiva, você citou, inclusive, aqui na nossa conversa, ferramentas, né? Você citou algumas e eu gostaria de destacar aqui o Hand Talk e o Isso. Velibras, por exemplo, né? Que você recomenda, para que essas tecnologias não sejam mais uma barreira, mas sim uma Isso. ponte real. O que de fato a empresa precisa fazer, pensar, para que de fato isso se torne um facilitador e não um dificultador? Não dificultador. Você sabe que, imagina quando você vai fazer um evento, né, Daniel? Eu imagino que você, às vezes, precisa investir. Então, vamos pensar que você vai estar num espaço em que você fala, poxa, eu vou receber aqui 100 pessoas, eu só tenho 50 cadeiras. Eu vou comprar aqui mais 50 cadeiras, mas eu quero confortável, eu quero que já atenda várias pessoas. Eu quero firme, eu quero que aquelas que aguentam peso. Você vai entender isso como um gasto ou um investimento? Se vai se repetir, eu vou entender como um investimento, né? Porque isso vai Investimento. servir várias vezes, e inclusive para diversas situações. Para diversas situações. Então, você olhou com uma visão ampliada de que tá, eu estou fazendo essa melhoria que é para o meu espaço, para o meu ambiente, para receber melhor as pessoas. Quando eu penso em tecnologia, como né, eu falei aqui, o HandTalk, e hoje eu estou com uma parceria com o ICOM. O ICOM é uma central de Libras, né, onde é em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde eu ponho o intérprete. Então, se eu quiser linkar alguém aqui, eu sou a pessoa surda e você é a pessoa ouvinte, ele vai interpretar. Então, ainda tem empresa que vê isso como, mas isso é um custo. Não é custo, isso é investimento. Por quê? Se eu for contratar um Daniel, uma pessoa com essa expertise sua, e você usa Libras, pronto. Minha casa já recebe a todos, né? Não é, eu vou precisar investir, isso é um custo. Não é custo. Né? Você está automatizando, você vai receber clientes que usam Libras, você vai receber fornecedores que às vezes a pessoa usa Libras. Então, eu vejo isso, a tecnologia, né? O HandTalk também, né, que é um vetor ali com a parte de Libras, e ele tem, eu usei por muito tempo, Pocket, porque você põe no bolso e está aqui, preciso falar. O desafio é que ele não traz de volta o que a pessoa surda nos trouxe na comunicação, como a interpretação pelo ICOM. Um dia a gente pode até fazer uma demonstração aqui, mas a tecnologia vem para falar, não é barreira não, existe, ó, dá para fazer, você quer? Aí quem fez falar, não, isso é custo. Enquanto vê como custo, a cadeira não vai chegar, não é? E aí não vai caber 100 pessoas, só vai caber 50. E aí você perdeu dinheiro. É um olhar, digamos assim, para a gente expandir, né? E na minha percepção, para a gente ser mais humano, literalmente dizendo. Porque, queira ou não, se eu dou condições para que todas as pessoas possam desempenhar o papel que elas são aptas a desempenhar, eu estou sendo inclusivo, eu estou sendo Não justo, é? eu estou sendo diverso, né? É, então, no final das contas, isso não é um luxo, não é um nice to have, é um must to have, é necessário, né? Então, eu mesmo aprendi um monte com você aqui agora. Eu fico Adorei, feliz. adorei ouvir você. É, e tenho certeza que quem não é da área também aqui também expandiu perspectiva com seu olhar. E queira ou não, o objetivo desse podcast é levar para as pessoas sugestões, dicas, coisas para que elas possam experimentar para fazer da vida delas um pouquinho mais leve, por assim dizer, né? Essa é a Mais minha leve. intenção aqui.
Imagina, eu que agradeço, eu aprendi muito aqui também contigo. Acho que são trocas super importantes aí. Obrigada, viu, pela oportunidade. Ah, que bom, que bom. Obrigado, obrigado. E a gente já encaminhando para os finalmente aqui, Adri. Você diz que o seu livro já foi uma forma de deixar uma marca no mundo, né? Eu gostaria que você pensasse numa mensagem para deixar para quem nos escutou aqui. É, uma mensagem de conscientização, uma mensagem de questionamento, como você bem quiser, principalmente para os nossos RHs do Brasil e quem sabe mundão afora também. Qual é essa mensagem que você gostaria de deixar? Já aproveita, deixa suas redes sociais também, faça o seu encerramento como você bem preferir. Muito obrigado por sua disponibilidade, de estar aqui comigo e de compartilhar toda a sua experiência aí. Ai, maravilha. Inclusive, quando você disse para eu deixar uma mensagem para o RH, é até para pegar leve, sabe? Quando eu tenho as palestras, eu falo, gente, por algum motivo a gente entendeu que o assunto de lei de cotas e inclusão é do RH, mas não é, é de todo mundo. É claro que vai ter áreas que são super importantes, como de treinamento e desenvolvimento, tantas outras que lidam ali com o fator humano, mas todos somos humanos. Então, o tema da inclusão, ele é para o porteiro, ele é para a pessoa que está ali servindo, no refeitório, o alimento, é para a pessoa que está passando ali, fazendo a higienização do lugar, é para todos, é para todo mundo que vai conviver. Não parece que sempre vai ter que ter alguém que é responsável, e não é. Inclusive, para a pessoa com deficiência sentir que ela pertence a um grupo e não é responsabilidade de uma única pessoa. Quantas pessoas eu já vi falando, Adriana, quando eu tiro férias, ninguém dá atenção para a pessoa com deficiência, ou enfim, como se ela sentisse que ela é responsável, né? E não é. É de todos, né? Então eu deixo aqui. Se você quiser saber mais, aprofundar essas conversas, deixo aqui o convite novamente para o meu livro, nas redes sociais, o meu arroba, que é o adriana.miranda.solutions, no Instagram. No LinkedIn também está Adriana Miranda Solutions, também se fazer a página da empresa e também a minha pessoal. Lá vai ter todos esses anos aí da minha trajetória, desses 18 anos enquanto terapeuta ocupacional. E também tem meu site, adrianamirandasolutions.com, e tem aí no YouTube também algumas partes ali de palestras que eu também já dei, tá bom? Então, se você já leu o livro, comenta lá no nosso, no Amazon, lá vai ter alguns comentários de algumas pessoas que já deram lá suas estrelas, então eu espero que você compartilhe, fale ali o que você achou, o que você sentiu também, e eu deixo aí o convite para a gente ir conversando sempre. Estou sempre aí aberta para trocas, para aprender, enfim. Então, Daniel, muito obrigada novamente e espero que a gente tenha aí mais momentos de trocas como esse. Obrigada mesmo, viu? E se eu puder dar mais uma dica, né, quando você falou em relação a esse final, sempre que você tiver dúvida de algo, pergunta para a pessoa. Às vezes, contratado uma pessoa, alguém entra no time, sempre fica aquele burburinho, ai, o que é essa pessoa? Qual que é a deficiência que a pessoa tem? Então, antes de pensar, né, em relação a uma condição da pessoa, se aproxima dela. Né? Então, é isso que eu deixo o convite para o meu método do inverso. Então, interesse pela pessoa. Como você se interessaria por qualquer outra pessoa que viesse no seu time, que é o que vocês já fazem, né? Não pressuponha. Não pressuponha se ela vai conseguir ou não. Pergunte de novo para ela. Veja a pessoa, veja ela como um todo, veja a história profissional dela, veja habilidades e competências, e não necessariamente o que ela utiliza de recurso de acessibilidade ou não. Escute ela, né? Sinta, perceba, entenda como ela faz. E se ela precisa ou não de alguma adaptação, de algum recurso de acessibilidade, né? Organize, adapte o que precisar. E depois sustente a inclusão, porque a gente fala tanto das adaptações, né, da adaptação razoável, mas a sustentação, ela vem no dia a dia, ela vem com o time como um todo. E o último, observe-se, né, observe a pessoa também, no sentido de estar sempre utilizando os processos, de estar sempre ali vendo se para todos está sendo sustentável todo aquele ambiente inclusivo, aquele ambiente saudável. Então, eu acho que eu deixaria essa última dica final, que na verdade é o método inverso, em que, claro, eu geralmente aprofundo aí nas minhas ações. Agradeço de coração aí sua participação, e conte sempre comigo.
E querido ouvinte, acredito que você deve ter saído aí com um monte de ideias, com um monte de aprendizado, com um monte de coisa nova aí para pensar. E como a Adri bem falou, essa questão de inclusão não é só para quem está na situação, porque um dia você também pode estar na situação, né? Além de você poder estar, é gentil de sua parte também poder prover condições para as pessoas que se encontram em alguma condição, né? Então, espero que você tenha gostado, assim como eu gostei. E querido ouvinte, Ai, desculpa se eu falei demais. não, aqui é o seu espaço para você falar, né? De forma alguma. E você que nos escutou até aqui, manda esse episódio para os familiares, dá o like, faz todas aquelas coisas que a gente já sabe para ajudar a divulgar ainda mais. E muito obrigado e até breve.